Nessa aula, iremos continuar o assunto integrais duplas e iremos falar de soma de integrais. Antes de falarmos da propriedade soma de integrais, vamos relembrar rapidamente as propriedades de integração. Tá? Nós temos aqui uma soma de funções sendo integrada numa região D, nosso domínio, né? E isso vai ser igual a quem? Uma soma das integrais, ou seja, a integral da função f, reparem que é no mesmo domínio, mais a integral da função g nesse mesmo domínio. Uma outra propriedade que nós temos é, se nós multiplicarmos a função que nós iremos integrar por uma constante, é a mesma coisa que colocar essa constante para fora da integral, né? E fazer a integral dupla da função f no domínio D. Bem, vamos para a soma de integrais. Reparem aqui, nós temos nesse primeiro gráfico, aqui uma região D, o nosso domínio, composto pela união de duas regiões, a região D1 e a região D2, tá? Onde D1 e D2 elas não irão se sobrepor, exceto nas fronteiras. Então, nós temos que a integral dupla no domínio total D da função f de x, y vai ser igual ao quê? A soma da integral, primeiro, da mesma função f no domínio D1, tá? Mais a integral da mesma função f no domínio D2. Aqui embaixo, nós temos aqui uma outra representação, onde que a gente verifica nesse gráfico, onde a minha região D, ela não é nem do tipo 1 e nem do tipo 2, ou seja, não dá para simplesmente eu com uma única integral trabalhar com dx dy, eu com uma única integral trabalhar com dy dx, e nem se a gente fizer somas de integrais, nós teríamos que mesclar. Se vocês repararem, a região D1, eu posso trabalhar com uma integral do tipo dy dx, onde a região D2 vai ser do tipo 2. Nós podemos integrar essa região com o meu dA sendo dx dy. Vamos aos exemplos. O primeiro exemplo, o que nós vamos querer? Nós vamos querer esboçar a região D, tá? Limitada pelos gráficos das equações que serão dadas. A função f de x, y é uma função contínua em D, mas arbitrária. Reparem que eu não quero fazer o cálculo da integral dupla, eu quero apenas expressar essa integral dupla nas duas ordens de integração. Então, nosso interesse será os limites de integração, tá? Da região D. Então, nós iremos fazer isso nas duas ordens, ou seja, no tipo 1, dy dx, e no tipo 2, dx dy. O primeiro exemplo, exemplo A, eu tenho aqui as equações y igual a 4x menos x ao quadrado e y igual a menos x. Então, eu tenho uma parábola com a concavidade voltada para baixo, por causa aqui do sinal negativo, menos, tá? E eu tenho aqui a equação da reta y igual a menos x. Então, nós temos o desenho, o esboço da região D, que está limitada pela parábola e pela reta. Faremos primeiro a ordem de integração dy dx, a ordem tipo 1. Então, o que eu tenho aqui? Quais são os limites constantes de x? Eu nunca posso ter esse limite de fora da integral com variável. Então, sempre eu tenho valores inteiros, valores constantes aqui, não inteiros, mas constantes aqui nesse limite de fora, tá? Então, se a gente voltar lá para o desenho, eu tenho que o x, ele vai começar em 0 e vai terminar em 5. Tá? Que seria exatamente a abscissa aqui desse ponto A, x igual a 5. O y, eu vou olhar para essa setinha.
em preto que está aqui. O y, ele começa, repare, sempre eu faço essa seta paralela ao eixo, tá? E eu vou olhar no sentido crescente. Então, vai entrar em y igual a menos x e vai sair na equação da parábola y igual a 4x menos x ao quadrado. Tá pronta a primeira ordem de integração dy dx. Quando eu vou para a ordem de integração dx dy, o que eu observo? Eu não consigo, com uma única flecha, escrever uma única integral dupla. Eu preciso do quê? De uma soma de integrais. Então, reparem, eu vou ter aqui um conjunto de flechas que vai da reta até o lado direito da parábola. Eu estou pegando agora essas setinhas azul, tá? Essas flechas em azul. Então, eu tenho aqui sempre essas flechas no sentido do x crescente e paralela ao eixo x. Então, ela vai começar na reta e vai terminar do lado direito da parábola. A outra flecha em cima, ela começa do lado esquerdo da parábola e termina do lado direito da parábola. Então, vamos começar aqui, olha, a primeira integral, tá? Em dx dy. Então, eu tenho que o y, ele vai começar em menos 5 e vai terminar em 0. O x, eu tenho que isolar o x. O x vai ser igual a menos y, que é a reta, tá? E vai terminar do lado direito da parábola, que é x igual a 2 mais raiz de 4 menos y. Feita a primeira região, vamos para a segunda. Na segunda região, eu tenho que o meu y começa em 0 e termina em 4. O x, eu sigo a flecha. A minha flecha está me dando que o x começa do lado esquerdo da parábola e termina do lado direito da parábola. Eu tenho que isolar a equação da parábola em x. Então, ela vai começar em x igual a 2 menos raiz de 4 menos y e vai terminar em 2 mais raiz de 4 menos y. Tá? Como que eu isolo o x aqui na parábola? Então, vamos para esse quadradinho aqui de baixo. Eu tenho aqui a equação da parábola, y igual a 4x menos x ao quadrado, tá? Tudo que é x eu passo para um lado, y para o outro. O que eu vou querer fazer? Eu vou querer transformar isso daqui num produto notável, a menos b ao quadrado. Então, quando eu faço isso, para que isso vire x menos 2 ao quadrado, eu tenho que somar 4 aqui, nessa equação. Só que aí eu modifico a minha equação, então eu coloco esse 4 do outro lado. Então, eu tenho aqui x menos 2 ao quadrado igual a 4 menos y. Então, eu vou ter x menos 2 igual a mais ou menos raiz de 4 menos y. Então, isolando o x, eu tenho que x vai ser igual a 2 mais ou menos raiz de 4 menos y. Então, a equação da parábola y igual a 4x menos x ao quadrado, quando eu escrevo em função de x, eu vou ter duas equações. X igual a 2 menos raiz de 4 menos y e x igual a 2 mais raiz de 4 menos y. O x igual a 2 menos raiz de 4 menos y é o quê? O lado esquerdo da parábola. E o x igual a 2 mais raiz de 4 menos y vai ser o lado direito da parábola.